fica querendo saber mais sobre esses personagens, sobre o que vai acontecer com eles, quando eles vão cantar, quando eles vão performar, as tretas, o crime. Você fica realmente instigado por tudo isso que está acontecendo. Yo, 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 yo! Fala, galera! Gui Ferraro chegando com mais um na cena. E hoje a parada é pesada, as rimas são intensas. E vamos falar sobre o Wu-Tang Clan, a American Saga. A série sobre uma das maiores grupos de rap de todos os tempos. Então, vem comigo. Ali o Stapleton em Parker Hill, tá? Foi formado esse grande grupo liderado por RZA, RZA, o Bob Diggs. E a história é contada a partir dele, como foi criado esse grande grupo nessa série. Formado ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, que surgiu ali em Nova York, baseado em como o Bob Diggs, o RZA, o RZA, foi dando formato e juntando essas peças, esses outros 8 membros e mais 2 ou 3 grandes parceiros que ajudaram a formar essa história de Wu-Tang Clan, série da Hulu, que passa aqui pela Star Plus no Brasil. RZA, Old Dirty Bastard, Ghostface, Recon, GZA, Master Killa, O God, Method Man, Petadec, todos esses os principais nomes desse grupo e dessa série, além da Sherry, do Divine e do Power. São os grandes personagens dessa série, dessa família Wu-Tang Clan, que estão retratados nessas 2 temporadas que já está disponível no Star Plus. Para muitos, o Wu-Tang Clan é o maior grupo de rap de todos os tempos. Tenho certeza que é um dos mais influenciadores, influentes dos últimos 30 anos. É um grupo de rap extremamente revolucionário e importante na cultura pop, na cultura do hip-hop mundial. E essa história é contada de uma maneira muito dinâmica, muito envolvente, pelo próprio RZA, que é o criador dessa série, né? E feita de maneira muito humana, muito orgânica. Ele conta lá desde o começo de como ele fazia de tudo para poder ser um artista de rap, fazia todas as suas correrias do dia a dia para poder se desenvolver como um artista, mas muitas coisas complexas aconteciam na família dele, especialmente porque o irmão dele, o Divine, era traficante de drogas na época, ali nos anos 80, no meio dos anos 80, e ele precisava da ajuda do irmão e do grande parceiro também, que era o Ghostface Killah, na época chamado de D-Love, né? E ele precisava desses 2 caras para poder fazer o destrambes do tráfico das drogas e poder desenrolar isso aí. Isso fazia com que o próprio Bob não tinha tanto tempo para poder se dedicar ao rap como ele queria, né? E muitas vezes ele entrava em atrito com seu irmão porque atrapalhava o ganha-pão da família, né? Então eles passavam certa dificuldade por causa disso, tá? Mas aos poucos o Bob vai tentando criar a sua identidade como artista e tentando se ligar cada vez mais só à música, até que alguns incidentes vão acontecer durante toda essa sua vida, né? A jovem vida de começo de carreira como artista. E o tráfico vai influenciar muito a vida desses jovens cantores de rap, né? Todos eles basicamente trabalhavam com tráfico de drogas durante esse período pré-rap, né? Todos eles, não dá para tirar um ou outro, mas todos eles estavam envolvidos praticamente, né? Eu acho que talvez o Method Man não estavam envolvidos diretamente no dia a dia, mas tinham algum envolvimento, sim,
não só no consumo, né? Porque os caras consumiam bastante. Isso é uma coisa que é muito normal na série. Eles estão o tempo todo usando, fumando maconha pra caramba. Então é uma série que eu recomendo para pessoas acima de 16 anos, tá bom? E o que é interessante é como isso vai como isso é mostrado, né, de uma maneira muito sem julgamento, né, e também mostra a cidade de Nova York naquela época, de como esses jovens de periferia do gueto não tinham muita saída, eles tinham que realmente ter que fazer essas coisas, ter que fazer esse tipo de trabalho para poder ajudar em casa, para poder ter alguma oportunidade maior. Eles faziam muito disso. Alguns eram os mais espertos, alguns eram mais burros. Né? O mais esperto deles sempre foi o Power. Né? E não é à toa que ele vira um grande produtor musical depois. O Power e o Divine eles vão ser muito importantes no grupo também, né, como grandes produtores ali, executivos, administradores da banda, né, em ajudar também ao Bob, né, o RZA, a juntar o grupo e fazer com que algumas tretas sejam parar algumas tretas, né? Eles conseguem juntar os grupos e parar algumas tretas, né? Por exemplo, eles tinham uma rixa muito grande, pessoal de Stapleton e Park Hill, que eram dois bairros, assim, dois lugares que tretavam muito entre si pela dominação do tráfico de drogas, liderados pelo Power e pelo Divine, e eles tretavam entre si, tentavam se matar, se pegavam e faziam muitas o grupo ficar intenso. E uma parte desse grupo era de um lado e essa outra parte era do outro. Então, assim, cinco ou seis faziam parte desse grupo, dessa parte de Park Hill, e outros 3 ou 4 faziam parte de Stapleton. Né? Então isso fazia com que o grupo ficava meio rachado em alguns momentos, especialmente com o Recall e o Ghostface, que tinham uma treta muito grande na época por causa de um tiroteio que teve entre eles. Então isso fez com que o grupo tivesse uma animosidade e tivesse algumas dificuldades para ser montado no começo. Basicamente, a primeira temporada ela é sobre o Bob se descobrindo como artista e querendo ser um artista mesmo, né? Buscando esse início de caminho no rap e tentando sair dessa trilha de tráfico de drogas. Já a segunda temporada, que eu acho um pouco melhor, ela é sobre o Bob criando, o RZA criando o grupo do Wu-Tang Clan, né, juntando os nomes e fazendo com que a música já estivesse presente com as letras, tocando e essas coisas assim, né? E se entendendo como o grande criador daquele universo, né? E o que é muito legal também é como a influência da cultura pop, do Kung Fu, do cinema de Kung Fu, cinema chinês, né, da Shaw Brothers e aqueles outros grandes estúdios de filme de Kung Fu, foi uma influência muito grande para a condução desse grupo, tanto na música como no nome, como no estilo dos primeiros álbuns, nas letras, nas atitudes, nos ensinamentos, né? Então eu comparo muito o RZA, né, com o Tarantino, né, porque ele sabe usar a cultura pop na música, na performance, no álbum, né, e nas rimas, nas músicas, né, nos samples dele e no lado DJ e produtor dele. E isso é muito interessante. Fora também a parte que ele vai pensar no pós, né? A questão dos contratos, de como vai funcionar tudo o Tenclan. Não é à toa que eles se chamam não é um grupo de rap, é um exército, né?
Eles são muito mais do que só um grupo, eles são algo revolucionário, né? Não é à toa que os fãs do Wu-Tang Clan são muito fervorosos, né? E isso que é bem interessante também. O Power, ele tem uma importância muito grande, né? Porque ele vinha do pai que trabalhava com vendendo roupas e tal, e ele consegue criar depois a Wu-Wear, né? Ele cria a roupa da própria banda do Wu-Tang Clan e é uma das primeiras bandas, se não o primeiro grupo que forma um estilo de roupa, né? Um estilo de roupa, e é muito interessante também, influente nisso, além da questão musical também. Tino com o RZA, né? Com o RZA, porque os dois ficaram parceiros e amigos, né? Os dois têm tudo a ver depois que eles fizeram uma parceria para trilha sonora do Kill Bill, etc. Então eles são muito amigos hoje em dia. É bem interessante. Faz muito sentido os dois, né? Tem bastante cultura, conhece bastante desse universo assim, cultural, cinema, música e quadrinhos. E eles fizeram essa grande amizade entre eles. A série se contradiz em algumas coisas. Os próprios autores, né? Os próprios artistas, né? Os próprios rappers, eles dizem que aquelas passagens da série não aconteceu de verdade, que aquilo não aconteceu entre eles, e que aquilo era inspirado em outras pessoas que estavam no bairro naquela época, que eles conheciam, mas que aquilo não aconteceu com eles. Né? Agora, existe também depoimentos de pessoas que viveram naquela época, que eram amigo deles, mas que diziam antes da série que aquilo já tinha acontecido. Né? Então, é meio difícil, né? Eu acredito no que tá na tela. Então, por exemplo, essa questão do Ghostface e do Recall, eles terem tentado ou não, eu acho que existiu. Acho que é o que tá na tela. E aí cada um vai interpretar como quiser. Mas tem essas contradições em alguns outros lances também. Eu não vou falar muito para não dar spoiler. A primeira temporada ela é muito boa, é muito interessante, especialmente para quem não conhecia a história do grupo, como eu não conhecia, já conheci o grupo, mas não conhecia a história. Então, assim, como ele conta lá desde o começo, quando o Bob começou a gostar de música com seu tio, passando por várias coisas, por várias influências, a questão do pai dele também, de ser um pai ausente, passando por várias coisas, o despertar, né, de como ele vai criando e querendo se envolver com a música. Mas a segunda temporada ela é muito mais dinâmica, muito mais mostra muito mais a questão do grupo, né? De como é formado, mostra também os perrengues que os caras passam, obviamente cada personagem, o Method Man, o Audrey Bester, o Recall e o Ghostface são os principais assim que aparecem mais. Então todos os dramas, todos os perrengues que eles passam, as situações, pessoas que morrem ao lado deles, tiroteios, guerra entre gangues, tudo isso, todo esse universo desses personagens, desses caras da banda é mostrado. E aí a segunda temporada foca um pouco mais na formação do grupo. E especialmente tem dois episódios que eu acho sensacionais, que eu gostei demais, que é o episódio da Balsa, que é um episódio de união do grupo, que eu achei muito bonito, muito bem dirigido, muito bem pensado, né? E se realmente aconteceu aquilo, foi demais. E pelo que eu sei, realmente aconteceu. Então foi muito bom. E o episódio também que eles cantam juntos a primeira vez é foda, porque eles apresentam o grupo, tá? Fazem um grupo mesmo, tocar, cantar, performar as músicas por inteiro, né? Eu acho muito legal que eles conseguem performar a música por inteiro, passar isso, né? Porque geralmente é cortado, picotado, e eles se apresentam por inteiro
durante, sei lá, aquelas 10 minutos de episódio, sem cortes, e é foda, mesmo não sendo os caras mesmo, é muito bom, é muito emocionante, dá para mostrar, entender a importância do grupo, né? A questão de como eram as letras dele, como eles revolucionaram isso, como eles fizeram uma coisa muito nova, né? A questão da produção de música do DJ RZA era incrível, o cara era realmente muito sagaz, ele tinha que criar uma única batida, né? Um único instrumento ali, uma única linha com que esses 8, 9 cantores, né, rappers, mandassem cada um a sua letra, meio que um batalhando contra o outro, cada um falando o que queria, sem sentido nenhum. Um falava de uma coisa, outro falava de outra, basicamente, cada um tendo uma visão de universo, de mundos diferentes, mas com uma linha que funcionava junto com a batida que o RZA fazia, né? Então é incrível, é genial. E naquela época não era feito rap assim, e foi uma coisa muito revolucionária. Diferente, por exemplo, quando os Racionais cantam uma música com uma letra normal e aí o Mano Brown canta uma parte, depois o KLJ canta outra, depois o Blue canta outra, e etc. Não, o KLJ não canta, mas vocês entenderam. E assim vai, né? Então foi muito importante, muito marcante, com as suas letras ferozes, pesadas, sem papas na língua, com atitude, né, com uma marca muito potente, muito forte. Então isso que é interessante sobre o Ten Clan, eles eram autênticos e únicos. É uma biografia muito interessante, muito intrigante, muito talentosa, muito bonita de se ver, muito bem feita, muito bem produzida, né? Questão de época, né? As roupas, as músicas, os carros, o cotidiano, é muito, muito bem feita, né? Eu achei incrível, uma das grandes séries do ano, assim, né? Ela tá um pouco atrasada aqui, né, no Brasil, mas pelo menos ela saiu. Então, tá confirmada a terceira temporada já, que vai ser a última também. Fica querendo saber mais sobre esses personagens, sobre o que vai acontecer com eles, quando eles vão cantar, quando eles vão performar, as tretas, o crime. Você fica realmente instigado por tudo isso que está acontecendo, como é que deu certo, com tanto problema, com tanto perrengue. E realmente os caras são talentosos e tiveram muita persistência e é incrível. Eu acho que não é à toa que eles são um marco cultural aí na cultura hip hop. Então você pode comentar aí, se inscrever, olha o sininho. Um grande abraço.